Olá pessoal, tudo bem? Sua dúvida vira vídeo passando na área. E no vídeo sobre fios de PDO para firmeza e sustentação, a Cris Trau colocou assim, ó: Olá doutor, é verdade que o ultrassom microfocado tira os preenchimentos de ácido hialurônico e também quebra células de gordura na face? Isso no caso é ruim, né? Pois a gordurinha na face que dá um ar mais jovial. Cris, então, como eu havia respondido já para ela de forma textual, eu disse que a dúvida era tão boa que ela merecia ser respondida assim, dessa forma, virando um vídeo. Primeiro, com relação aos preenchedores. Sim, a gente pode, através dos pontos de coagulação, que são o mecanismo de ação mais importante, gerado pelo ultrassom microfocado, nos mais diferentes níveis, tanto da pele quanto do subcutâneo, aquecer e de alguma forma diminuir a vida útil dos implantes temporários à base de géis de ácido hialurônico. Então a gente tende sim a evitar o posicionamento, protocolos à base de ultrassom microfocado que abordem em demasiado áreas preenchidas e que se desejava, obviamente, a recuperação daquele contorno, daquele volume, daquela convexidade. E aí é importante aqui que a gente reforce sempre a ideia de um planejamento terapêutico concatenado. Então, se há uma face em que, dentre as várias possibilidades da cosmetria, eu entendo como relevantes preenchimentos com ácido hialurônico, mas também o uso do ultrassom microfocado, vale que uma coisa esteja antecedendo ou sucedendo outra. E aí, por isso, a ideia de um planejamento concatenado, bem arquitetado. Com relação às gorduras, aos coxins gordurosos faciais, eu acho a dúvida da Cris ótima, extremamente rica, porque a primeira ideia que a gente tinha, e aí eu incluo até a gente profissional de saúde que lida com cosmetria, que se posiciona no mercado como um prescritor, como um injetor na cosmetria. A gente antes pensava que os coxins gordurosos da face, de um modo geral, com o envelhecimento, eles iam definhando, minguando, ficando bobinhos lá toda a vida. Esse fofinho, que dentre outras estruturas também nos sustenta, uma vez mais bobinhas, ajudava a nos derrubar, a ser mais uma estrutura que, minimizada ou ausente, ela em muito ajudaria a queda, a ptose, ao derretimento global da face. Mas, porém, contudo, todavia, a gente hoje sabe que, diferentemente da grande maioria dos coxins gordurosos, e a Cris está certa, a grande maioria dos coxins gordurosos são sim importantes no que diz respeito aos seus volumes, a sua densidade, a maneira como estão estruturalmente configurados nessa anatomia, nessa fisiologia. Mas existem coxins gordurosos como o nasogeniano, que tem o mesmo nome do sulco nasogeniano, que a gente popularmente chama de bigode chinês. Então essa gordurinha aqui, bem em cima do bigode chinês. O jaws, que é aquela gordurinha que forma o bulldogzinho, e a gordura submentual, que a gente chama de papada. Esses três coxins gordurosos, diferentemente da grande maioria, se não de todos os outros coxins gordurosos, eles, pelo contrário, não tendem a minguar com o envelhecimento. Eles tendem a aumentar. E aí, por isso ser tão importante a gente utilizar o ultrassom microfocado quando possível, porque dependendo da profundidade a gente pode atacar de maneira deletéria, ainda que temporária, mas deletéria, alguns ramos nervosos de importância. Então, por isso que o protocolo com o Ultraformer não é um protocolo facílimo de ser feito.
a gente precisa entregar para a eficiência e eficácia do tratamento um número relevante de linhas de tratamento, com sobreposição rica dessas linhas de tratamento, numa quantidade de energia adequada para aquela face e para aquela área. Então, há áreas em que eu quero esvaziar um pouco mais, há áreas em que eu quero só firmar, há áreas em que eu quero ser tão superficial que eu quero só um efeito glow, mais de superfície. E lembrar outra coisa, o ultrassom microfocado, no caso específico do Ultraformer 3, faz com que a gente fale em ponteiras microfocadas e macrofocadas. E a gente tende a um outro erro, a achar que microfocada é para a face e macrofocada é para o corpo. Em geral, são, mas isso não é uma verdade absoluta, porque eu posso sim, se houver parâmetros para isso, usar de ponteiras macrofocadas se eu quiser um esvaziamento de gordura numa bichectomia-like um pouco mais significativo, por exemplo, e essa face me entrega densidade, volume gorduroso para isso. Conclusão, o ultrassom microfocado, ele não necessariamente destrói as camadas de gordura, porque no caso do Ultraformer 3, por exemplo, eu posso estar trabalhando a 1,5, a 2, a 3,5, 4, a 3, 4,5, 6, 9, 13. Então, assim, existem muitas profundidades. Em algumas, eu não chegarei à gordura. Portanto, eu não iria obrigatoriamente diminuir, que a gente fala em compactar a gordura. Mas dependendo da ponteira, né, que eu utilizo, eu vou sim compactar a gordura. Dependendo das localidades, eu diria que eu desejo compactar a gordura. E toda essa discussão faz com que então a gente entenda que protocolos com tecnologias não são única e exclusivamente ligar e usar a tecnologia. Entra também a cuca e as mãos de quem mexe na tecnologia. Eu brinco sempre que se fosse somente a Ferrari pela Ferrari, então o motorista que sobe para dirigir não faria nenhuma diferença. E isso é para a gente parar para pensar, tá certo? Cris, obrigado pela dúvida. Tenho certeza que a tua dúvida enriquece várias outras pessoas no canal e por isso eu achei tão importante de dividir com todos vocês. Beijo, até semana que vem e juízo com a pedra.